Olá, meninos! Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje a gente vem com mais uma disciplina de História e o conteúdo nosso é de revisão, das últimas aulas que a gente tem trabalhado. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outra civilização muito importante. Professora, e qual civilização que nós vamos trabalhar? Pois é, a civilização que nós iremos trabalhar, que vale a pena ouvir de novo, são as civilizações da América pré-colombiana. O continente americano, ele é habitado por vários diferentes povos desde a pré-história. E esses povos que entraram em contato com os europeus a partir do século XV, eles apresentavam uma rica diversidade cultural, muito bem organizada, uma estrutura totalmente civilizada, vamos dizer assim, sabe? Uma civilização muito além do que os europeus eles chegaram e estavam acostumados. A diversidade do povo americano. Então, vamos lá. Muito tempo antes da chegada dos europeus à América, viviam no continente americano várias tribos, Vários americanos, milhões de indígenas, que eles tinham diferentes modos de organização social, política, religiosa e também uma grande diversidade cultural. A região norte do continente ela era habitada por povos como os Inuits, Atabaques, Algonicos, Comanches, Apaches e Sioux. A região central pelos Olmecas, Maias e Astecas. E a região sul pelos os Aruacs, Caraíbas, Quechuás, Nazcas, Incas, Iscas, Animaras, Tupis, Jés, Araucanos, Panagoês e Xingus. Eram vários povos, então, que ocupavam a região da América pré-colombiana. E é isso que a gente vai revisar hoje, que vale a pena ouvir de novo, é sobre essas civilizações. Os alunos que perderam a videoaula não precisa ficar preocupado, a gente vai conseguir tentar revisar ao máximo para você não ficar em dificuldade do conteúdo. Bom, primeiro, o que significa a palavra pré-colombiana? De forma bem geral, a palavra pré-colombiana significa a palavra pré-colombiana, é uma expressão que significa antes de Colombo. Ela foi criada para se referir às civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Essa civilização que foram praticamente exterminadas após esse contato com esses povos, com os europeus. Eles tinham uma grande riqueza cultural, além de um conhecimento artístico, científico e tecnológico muito avançado. Tanto que os europeus impressionaram com a civilização, a organização dela. E assim, um dos fatores que também prejudicou, que fez com que várias tribos desaparecessem, foi o contato, com determinadas doenças que até então não existia aqui nessa América pré-colombiana. Os povos que nós iremos falar agora nessa aula de revisão são os povos maias. Então, vamos lá. A civilização maia. Os maias, eles formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica e que fica localizada na América Central. Em sua maior parte é a América do Norte, apenas em parte do território que hoje é localizado no México. Aí você me pergunta, professora, na América Central nós vimos que a gente tem a Mesoamérica, ela é composta por os povos pré-colombianos é composto por várias tribos e nós vamos centralizar nosso conhecimento nos povos que ocupavam a América Central e quem eram eles? Maias, astecas e incas. E a gente vai falar um pouquinho dos olmecas, porque os olmecas, os maias são descendentes dos olmecas. Tudo bem? Mas então, quem é essa civilização, e qual o território dela? O território que hoje,
ocupa, né, que hoje é conhecido como Belize, Guatemala, Honduras e a Península de Yucatán no México, é a região aonde ficavam os povos que formavam a civilização maia. Os maias, eles viviam na América Central desde cerca de 1500. Eles se organizavam em cidades independentes e não tinham um poder político centralizado. E esse foi um dos fatores que favoreceu, né, o desaparecimento, porque como eles não tinham um Estado organizado, um poder central, então quando os europeus chegaram, então foram várias cidades-estados que foram disseminadas, eles não tinham uma aliança forte. A organização social e política. Vamos falar um pouquinho, né, faltou essa parte, a civilização maia, elas são descendentes dos olmecas. Entre os maias antigos habitantes da América Central estão os olmecas. Eles viviam na região desde há cerca de 1000 a.C. A sua civilização é considerada pelos pesquisadores a cultura mãe e de outras civilizações da Mesoamérica. Eles construíram grandes templos, pirâmides, além de dominarem técnicas de escultura em pedra. Entre os seus vestígios arqueológicos estão enormes cabeças esculpidas em balsato. Por volta do ano 1000 a.C., que medem cerca de 3 metros de altura e pesam aproximadamente 30 quilos. Um fato importante, né, que deve ser ressaltado sobre a cultura, né, dos povos maia, é que eles adoravam o deus jaguar, eles tinham um culto, né, aos animais e tinha toda uma religiosidade muito presente. E o que eu falei para vocês, o que ligava essas cidades, né, que compunha a civilização maia, era o calendário e a religião. Então, eles seguiam a mesma tradição. Então, vamos falar um pouquinho agora da organização política. A organização social maia era bem estruturada, havia uma divisão muito bem organizada. As cidades eram núcleos de decisões e práticas políticas e religiosas, dividido por 3 classes sociais. No topo da pirâmide tinha os governantes, funcionários de alto escalão, comerciantes e sacerdotes. Depois, os funcionários públicos, trabalhadores especializados, e na base da pirâmide tinham os camponeses e trabalhadores braçais. A sociedade maias era rigidamente hierarquizada, sendo dividida em classes, e essas classes não havia assim a relação entre elas. As classes eram bem separadinhas. Como nós falamos, os governantes eram chamados de Walacaune, o homem verdadeiro. Eles comandavam com o auxílio de um conselho de nobres encarregado de administrar os eventos religiosos, civis e militares das cidades. Os sacerdotes, além de ser um conselheiro do Walacaune, era responsável pelas principais cerimônias religiosas públicas e pela administração dos templos e pelos estudos dos astros e por escrever códices. Essas classes intermediárias, que é as classes baixas, eram compostas pelos trabalhadores, em geral, entre eles os artesãos, pequenos comerciantes, agricultores, construtores. Eles também faziam parte dessa camada dos escribas, pintores e escultores, que desfrutavam de grande prestígio. A sociedade, nesse período clássico, ela foi governada por uma nobre classe de guerreiros e sacerdotes, e eram hereditários. O governante, chamado Walacaune, né, que significa homem verdadeiro, ele tinha um cargo hereditário. Os maias nunca formaram um império propriamente dito. Por que, professora, não formaram? Porque o governo deles era descentralizado. Como os incas e os astecas, né? Porque sua organização política era baseada em cidades-estados, que significa cidades que se autogovernam. Ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independentes uma das outras, com autoridades próprias e fronteiras que eram estabelecidas pelos limites das próprias cidades. No caso da civilização maia, sua zona de ocupação era considerada como as regiões que estavam sob a influência dos maias. Como eu falei para vocês, eles tinham, né, a questão ali, o que ligava a cultura deles era a religião e também o calendário. A economia dos maias.
Era principalmente baseada na produção de milho, feijão e tubérculos. O que são tubérculos, professora? São produtos que têm raízes, batata doce, inhame, são produtos de tubérculos. Possuíam técnicas de irrigação muito avançada para a época, praticava o comércio de mercadorias com os povos vizinhos e do próprio império. E artesanatos e entre outras práticas, né? Fiação de tecido, uso de tinta. Os maias também se dedicavam à caça, à pesca e criavam animais para alimentação. Nas sociedades maias, né, segundo a economia, eles tinham animais que eram considerados sagrados. Segundo a mitologia maia, o primeiro humano teria surgido de uma mistura de um milho com água. Então, um dos alimentos sagrados para eles é o milho. Os maias cultivavam também outros tipos, né? O feijão, batata, cacau, entre outros produtos. A tecnologia deles também era bem avançada na agricultura. Eles tinham um cultivo diferente, só que não era muito avançado porque eles não tinham o uso da roda. E eles utilizavam o solo, né, repouso do solo, a fim de evitar a erosão. Eles tinham a rotatividade da terra. Os maias também praticavam comércio com outras cidades. E isso favorecia, né, mais produtos entre o consumo. O desenvolvimento científico. Bom, a civilização maia tinha conhecimento científico em diferentes áreas, como a matemática, a geometria, a astronomia e a engenharia. Uma das observações que eu quero trazer para vocês, as construções, né, das pirâmides, apesar de estar acontecendo ao mesmo tempo, estava acontecendo lá no Egito, estava acontecendo também aqui na América. Só que eles tinham a mesma estrutura. Só que a diferença, né, que aqui eles tinham essas construções, e eles acreditavam que cada vez que um rei, né, ele surgia, era construído um novo altar. Tinha cidades, né, que tinha essas pirâmides que chegavam a ter 10 andares de altura. E uma das maiores é na cidade de Tikal, na Guatemala, que lá tem um templo muito conhecido, tem um sítio arqueológico onde mostra essas pirâmides, né, que elas são conhecidíssimas. Bom, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da economia. A observação de astros era muito importante para os maias e ajudava a organizar as atividades diárias, mensais, anuais, ligadas à agricultura e às cerimônias civis, agrícolas e religiosas. Eles tinham um calendário solar e o calendário lunar. O calendário solar deles é bem parecido com o nosso, tem 365 dias, mas diferente do nosso, que cada ano é um contínuo, deles voltava do início, tá bom? Nessa cultura foram desenvolvidos um sistema numérico, um sistema de escrita, e esse sistema numérico era composto de 3 símbolos. A concha, que representava o 0, o ponto, que representava 1 unidade, e o traço, que representava 5 unidades. Presta bem atenção que a gente vai fazer uma atividade relacionada a isso. Já o sistema de escrita era mais complexo, sendo formado por cerca de 800 sinais que podiam representar sons, um objeto ou uma ideia. Até os dias atuais, esse sistema não foi totalmente decifrado pelos estudiosos, porque, como foi bem falado, é um sistema muito complexo, 800 sinais com significados diferentes. E aqui trouxe para vocês aqui a imagem da escrita e dos números. Lembrando que a escrita, vamos lá, o 0, a concha, significa 0. O ponto representa uma única unidade e o traço 5 unidades. Tudo bem? Então aí a gente vai fazer uma atividadezinha, presta bem atenção, anota isso no caderno que é de suma importância. E aqui a escrita, como a gente pode ver os símbolos, né? Então eram 800 símbolos diferentes, até hoje não conseguiram decifrar, é muito complexo. Nas próximas aulas, nós veremos um pouquinho a mais das civilizações que compõem a América Central. A gente vai estudar sobre a sobre a civilização Azteca e a civilização Inca. Tudo bem? Meninos, beijo para vocês. Até mais. E aí, na aula, a gente faz atividade, ok? Tchau, tchau.